A Tuna está interessada no goleiro remista Vinícius, no ídolo do clube do Remo, Vinícius. E aí, né, tu pode dizer que o Vinícius é o maior ídolo desde 2000 pra cá do clube do Remo, mas eu quero te fazer outra pergunta. Tu acha que o Vinícius deve sair do clube do Remo? Deixa aí nos comentários que tu vai comentar agora. Nicolas, eu acho que ele deveria aí sim jogar na Tuna, ficar aí, quem sabe, os últimos anos. Eu não, Nicolas, eu acho que ele deveria se aposentar pelo clube do Remo, lembrando que ele tem um contrato com o clube do Remo até 2023, tá? E eu acho que ele deveria ficar no clube do Remo, se aposentar pelo clube do Remo, né? Assim como o goleiro do Flamengo agora, né? Eu acho que é Diego. Ele se aposentou do Flamengo, jogando pelo Flamengo ali, inclusive fez um jogo de despedida, né? Então eu quero que tu comente aí agora, deixa aí nos comentários, o que tu acha? Vinícius deve continuar no Remo? Vinícius deve sair? A gente vai comentar sobre qual a probabilidade dele sair, eu vou aqui expor a minha opinião a respeito disso, e além disso comentar sobre um novo jogador que chega no clube do Remo já para a temporada de 2023, beleza? Mas caso você não me conheça, meu nome é Nicolas Correia, é um prazer tê-lo aqui comigo, deixe o seu like, inscreva-se, porque é muito importante. Deixa teu like aí, cara, não custa nada, beleza? A primeira coisa que eu gostaria de comentar contigo é que o clube do Remo efetuou a contratação do atacante Diego Tavares. Onde ele estava jogando, Nicolas? Quantas partidas ele jogou? Quantos gols ele fez? É um atacante? Pois bem, o que a torcida achou dele? Porque aqui eu também tento trazer, né, a opinião da torcida quando o clube do Remo acerta alguma contratação. Até o presente momento, o clube do Remo não anunciou, mas é fato que o clube do Remo já acertou a contratação. Só ainda não anunciou nas redes sociais até o presente momento que eu estou gravando esse vídeo. Pode ser que já tenha anunciado quando você estiver assistindo, tá bom? Pois bem, o atacante tem 31 anos, ele estava jogando no Vila Nova, tá? E o que acontece? Ele jogou 30 partidas pelo Vila Nova e conseguiu marcar apenas 2 gols. 2 gols. E aí eu já vou te falar a opinião da torcida, tá bom? Primeiro que a opinião da torcida é mais um jogador acima de 30 anos chegando no clube do Remo. Porque eles viram quem foi contratado na condição de zagueiro ali e tudo mais, né? Acima de 30 anos. Enfim, aí eles falam mais um jogador. A opinião da torcida aqui, não é a minha. Mais um jogador acima de 30 anos, no caso 31, né? E mais um atacante que não marca gols. Essa é a opinião da torcida. Só que, se você é um torcedor que espere que esse atacante seja um atacante que marque muitos gols, eu vou dizer que você vai ficar um pouco decepcionado. Eu acho que você vai ficar muito decepcionado. Porque 30 jogos e apenas 2 gols, já vieram as críticas, né? Como assim? 30 jogos e apenas 2 gols? Ele não é centroavante. Ele não é centroavante. Na carreira dele, ele não costuma fazer muitos gols. Por exemplo, no Vila Nova, ele teve 2 gols em 30 partidas, como eu já falei pra vocês. Na Inter de Limeira, que foi onde ele jogou antes do Vila Nova, ele disputou 14 partidas, marcou apenas 1 gol. Antes do Inter de Limeira, ele estava no Vila Nova, ou seja, ele retorna ao Vila Nova depois de passar pela Inter de Limeira, tá bom? E ele fez 17 jogos, marcou 1 gol só. O Figueirense, né, que foi antes do Vila Nova, dessa primeira passagem dele, acredito, pelo Vila Nova, foi 18 jogos e 3 gols, aqui uma média mais alta. E antes disso, pelo São Bento, que foi 12 jogos, e 4 gols. Aí me parece que pelo São Bento foi onde ele mais fez gols, ali com 12 jogos. Tá bom? E aí eu quero que tu comente uma boa contratação, uma má contratação na tua opinião. Só que aí eu vi muitas pessoas falando: mas é a mesma crítica. As críticas, elas não estão sendo muito diferentes, sabe? Não estão diferenciando muito, tá? É a mesma crítica do outro atacante que foi contratado pelo clube do Remo. Mas ele não marca gols. Esse daqui, né, ele não é centroavante, tá bom? Ele não é centroavante. Ele é um ponta. Nicolas, por qual lado do campo ele joga? A ponta direita, pode ver a descrição. Se você pesquisar aí a respeito do histórico do jogador, você vai ver a descrição que é um ponta direita, tá bom? Mas não só isso, eu quero fazer um adendo aqui. Ele também desce, às vezes ele desce, tá bom? Para lateral direita e também para meia direita, né? Se ele desce para lateral direita, consequentemente, às vezes também ali participa das jogadas na meia direita. Ou seja, não é um jogador só, aqui, ao que me parece, observando aqui o mapa de calor do jogador, tá bom? Que ele não fica só ali no ataque, tá bom? Só na intermediária só na intermediária e ali perto da área, da grande área, tá bom? Adversária, mas também às vezes desce para quase que zaga, de certa forma,
mas a gente tem que ver como ele atua descendo para esse determinado local. Mas isso pode indicar-nos que é um jogador que corre bastante o campo. É quase que um lateral, né? O cara corre bem o campo, mas não é de fato um lateral, é um atacante, é um ponta direita. Então, por esse motivo, ele não marca muitos gols, dentre outros, né? Tem outros motivos também. Mas um dos motivos, eu acho que o principal é esse motivo, tá bom? Ele não é um centroavante. E nem, né, se você observar o mapa dele de calor, aqui segundo o Transfer Market, ele nem tem como subfunção um centroavante, porque há atacantes pontas, tanto direita quanto esquerda, que às vezes fazem, eles chamam aqui de posição secundária, né? Eu chamo de subfunção, que é de centroavante, tá bom? Aqui mostra que a posição secundária dele é de meia direita e lateral direito, né? Ele desce bastante, né? Claro, ele desce para fazer essa posição secundária, segundo o Transfer Market. Você pode ver todas essas informações lá no Transfer Market, pesquisando o nome do jogador, que é o Diego Tavares. Mas eu tenho dito, esses jogadores serão testados no Parazão, no Campeonato Paraense, tá bom? Porque tem torcedores que já acham, tudo está perdido, essas contratações não prestam, tem outros que falam, essas contratações são maravilhosas, tá tudo indo bem. Calma, eu quero aguardar para chegar no Parazão e a gente pontuar ali, porque não adianta. Às vezes o jogador vai até bem em outro time, mas chega no Clube do Remo não rende nada. Às vezes não rende nada em outro time, chega no Clube do Remo e joga bem, como foi o caso do Leonan. O Leonan, por exemplo, tinha os torcedores do Santa Cruz, porque o Leonan veio do Santa Cruz, tinha uma crítica absurda ao Leonan. O Leonan veio e jogou bem no Clube do Remo, apesar dos apesares, tá bom? Apesar das lesões. Mas vamos aguardar. Eu acho que o Campeonato Paraense sim vai ser um teste. Tu concorda comigo? Discorda de mim? Deixa aí nos comentários, eu quero muito saber a tua opinião. Nicolas, que história é essa que o Vinícius está saindo do Clube do Remo? Olha, no passado, algumas especulações foram lançadas na mídia de que o Vinícius poderia sair do Clube do Remo justamente para se dedicar à função dele de vereador. E, por esse motivo, né, nós acreditamos que o Vinícius ele não vai para outro time de fora de Belém ou do Pará, tá bom? Por conta que ele é um vereador, além de jogador, ele é um vereador aqui da cidade de Belém. Ou seja, ele não vai ser transferido para um time de Goiás, ele não vai com certeza aceitar uma proposta de um time do Sul. Impossível, na minha opinião é impossível. Tu concorda? Tu discorda? Deixa aí nos comentários. Mas é isso que eu analiso, né? Segundo a minha ótica, é isso que pode acontecer. Agora sim, teve um time de Belém que procurou o Vinícius, que quer a contratação do Vinícius. E a gente está falando, obviamente, da Tuna, tá? Então, o que acontece? Eu vou pegar aqui, né, o que eu li ali no Magno Fernandes, tá? Sobre o interesse da Tuna em ter o goleiro Vinícius do Clube do Remo, o técnico Josué Teixeira disse ao Magno Fernandes, tá? Tudo vai depender da situação dele no Remo. Temos interesse, conversei com ele sobre a situação, declarou o técnico Josué Teixeira. Enfim, aí ele pontua aqui que o goleiro é também vereador de Belém, de 38 anos, e o goleiro, né, o Vinícius, o ídolo remista, ele tem contrato com o Clube do Remo até 2023. Você acha que o Vinícius deveria sair para ir para a Tuna ou ele deveria jogar até o último ano dele aqui no Clube do Remo? Eu acho. Agora, Nicolas, rufem os tambores e agora que ou você vai falar eu concordo ou você vai falar assim mesmo, não sabe de nada, tu não entende de nada. Uma dessas duas coisas vai acontecer agora. Eu acho que ele deveria ficar até esse final de ano, deveria ficar até o final do contrato dele. Eu não sei se vai querer se aposentar, eu acredito que vai, porque aí ele pode ali ficar no ofício dele de vereador, né? Pode se dedicar ao ofício dele de vereador. Tá bom? É um ídolo no Clube do Remo. Pode futuramente, quem sabe, disputar algum cargo no Clube do Remo. Claro que não basta ser ídolo para disputar um cargo, né? Tem que ter proposta, tem que ter projeto, tem que ter ali perspectiva de melhoria para o clube. Mas é um ídolo que, querendo ou não, não será esquecido. O Eduardo Ramos não é esquecido, até hoje a torcida pede a volta dele, eu falei sobre isso nos vídeos passados. Mas por que eu gostaria que o Vinícius ficasse? Eu gostaria que o Vinícius se despedisse, né, da sua função como goleiro no Clube do Remo, tá bom? Ovacionado pela torcida, tendo um jogo de despedida do ídolo Vinícius, tá bom? E aí, cara,
Depois coloca uma estátua do Vinícius, sabe, ali no Bainão, porque o Vinícius é... Até o Fábio Bentes, nesse ponto, eu acho que concorda, né? Que é o maior ídolo, né, de 2000 pra cá do Clube do Remo. Tá bom? É isso. Alguns dizem que é o Eduardo Ramos, alguns dizem que é o Vinícius, enfim. Mas é isso. Essa é a minha opinião. Tu concorda? Tu discorda? E por que eu acho que deve ficar? Porque senão a gente vai ali entrar no mesmo erro e no mesmo dilema que está acontecendo com o Eduardo Ramos. Que alguns pedem: ah, o Eduardo Ramos deveria voltar para fazer um jogo de despedida. Alguns falam: deveria fazer uma temporada de despedida. Deixa aí nos comentários o que tu acha. Eduardo Ramos deveria voltar para o Clube do Remo. Mas qual é o argumento das pessoas? Deveria retornar para fazer um jogo de despedida e encerrar sua carreira no futebol. É isso aí. Entendeu? É isso aí. Então, assim, só que se o Vinícius sai agora, vai pra Tuna, né, e acaba o contrato com o Clube do Remo, pode ser um pouco mais difícil de trazer ele para fazer essa despedida com a torcida. Então a gente vai entrar no mesmo dilema do Eduardo Ramos, e aí, não vai acontecer? O tempo está se passando. Ele está avançando a idade. Não terá essa despedida? E agora o Eduardo Ramos supostamente tem até rixa com a presidência, porque para quem não viu o vídeo que eu soltei sobre o Eduardo Ramos fala que ele só volta pro Clube do Remo provavelmente quando esse presidente aí sair. Quem é esse presidente? É o Fábio Bentes. Tá? Então a gente não pode entrar no mesmo dilema. Vamos fazer logo a despedida do Vinícius, caso ele queira se despedir também. Depende dele, no final das contas. Eu tô falando aqui como torcedor, essa é uma opinião particularmente minha, que tu pode concordar ou discordar. Tá? Eu acho assim que ele deve ficar o último ano dele aí de contrato, né? Até, enfim, deve ficar o tempo que ele se sair bem. O tempo que ele se sair bem, nem falo o último ano de contrato, mas enquanto ele estiver agarrando em alto nível, deve ficar no Clube do Remo. E quando decidir se aposentar, eu acho que ele deve sim ter encerrar a carreira pelo Clube do Remo, tá bom? Seria aí, marcaria a história, deixaria bonito, tá bom? Tudo isso, mas essa é a minha opinião. Tu concorda comigo? Tu discorda? Tu pode discordar também. Tem muita gente que vem aqui e discorda, mas é isso o que eu acho no final das contas. Comenta aí, Azulino. Tu concorda? Discorda de mim? E outra coisa, antes de acabar o vídeo, tá aparecendo um card aqui que tem um vídeo do meu outro canal, a gente tá falando lá sobre Copa do Mundo, então se inscreve lá, assiste o vídeo, assiste até o final, tá bom? Assiste até o final, eu te desafio, duvido tu assistir o vídeo do outro canal até o final, dá like lá e se inscreve porque é muito importante, vai estar aparecendo aqui no card, tá bom? Te vejo no próximo vídeo, tchau, tchau.